designações. Parágrafo 6º, designar relatores e relatores substitutos e distribuir-lhes a matéria sujeita a parecer, ou avocá-la nas suas faltas. Ponto. Agora, desculpa, se você quiser eu tiro uma foto e te mando, para você colocar aí na sua frente e ler, porque existe uma questão, duas questões. Primeiro, regimento, e segundo, democracia. Quando a maioria decide algo, democraticamente, é decidido que esta maioria venceu. Ponto. Vocês perderam a eleição e perderam a maioria dessa comissão. Aceite que dói menos. Para a votação, sem o encaminhamento, e que está garantido aí no regimento. Eu pergunto, presidente, é ela que está presidindo a reunião? Presidente. Pois não. Pois não, deputado. Tempo de liderança do PT. Tempo concedido. Presidente Zé Mário, colegas parlamentares da Comissão de Meio Ambiente. Hoje tivemos mais um show de horrores do presidente Bolsonaro discursando na Assembleia Geral da ONU. E começou, antes ainda da abertura da Assembleia, com aquelas cenas degradantes e imagens vexatórias que correram o mundo todo. O presidente de uma nação que não pode entrar em um espaço público na cidade de Nova York por não ter se vacinado, de não saber que em outros lugares tem gestores responsáveis. E o Brasil é um país grande, é um país rico, é um país diverso, é um país belo, tem um povo trabalhador que se preocupa com o patrimônio ambiental, que se preocupa com as gerações futuras e que tem orgulho do seu país. Mas não tem um presidente à altura da grandeza do Brasil, da grandeza do seu povo. Bolsonaro usou a tribuna da ONU, palco de discursos memoráveis de líderes mundiais, como se estivesse falando no puxadinho do Palácio do Alvorada, onde de vez em quando ele passa lá para falar com seus asseclas. Eu pergunto para quem teve a oportunidade de acompanhar e de ver discursos de outros líderes mundiais lá na ONU, por menor que seja o país, ou por mais pobre que seja o país, se teve algum discurso tão baixo como o de Bolsonaro que a gente assistiu hoje. Ele disse que iria levar um Brasil não mostrado pela mídia mundial, como se houvesse uma teoria da conspiração contra o seu governo, quando, na verdade, ele diariamente conspira contra o Brasil e, a todo momento, contra o povo brasileiro. Falou que tirou o país da beira do socialismo, como se estivéssemos em plena Guerra Fria. Quanta ignorância do nosso presidente. Aliás, não do meu, não me representa. Mais uma vez, ele usou a boa-fé de milhares de brasileiros ao citar referências à religiosidade do povo brasileiro e ao fato dele também dizer que acredita em Deus, quando, na verdade, só pensa em crime, como ele faz com a agenda ambiental, incentivando a criminalidade no campo. Só pensa em morte, da forma como ele tratou o enfrentamento da pandemia. E na liberação de armas que tem como estratégia aumentar a violência no campo, sabe lá para quê? Até a indecência de defender a cloroquina ele teve. Bolsonaro é um mentiroso patológico. Mentiu sobre o valor do auxílio emergencial, que nunca foi de $800. Será que é falta de assessoria? Mentiu dizendo que seu governo nunca teve corrupção, quando a CPI
do Senado agora vem demonstrando a roubalheira na compra de vacinas. Justamente naquele momento em que o Brasil batia recorde de pessoas contaminadas, de leitos superlotados e de mortes. Naquele momento, estava fazendo tramóia com recursos públicos. Eu pergunto para quem perdeu um parente, um amigo, pela Covid, sabendo que se tivesse feito de forma decente, ido atrás das vacinas e comprado as vacinas no tempo hábil, se não tivesse procurado fazer corrupção na compra de vacinas, se essas 70%, 80% das mortes se não seriam evitadas. É o que dizem os especialistas, não aqueles que assessoram Bolsonaro, não aquele gabinete paralelo. Ele disse que reduziu o desmatamento na Amazônia, mas se esqueceu de falar o quanto a destruição socioambiental avançou de 2019 até agora, com o patrocínio dele e de seus aliados aqui no Congresso, que incentivam a invasão de unidades de conservação das terras indígenas, dos territórios quilombolas, que criam até o dia do fogo para atear fogo nas florestas. É só a gente olhar os indicadores do ano passado e daqueles que estão sendo maiores do que o ano passado, de desmatamento e de queimadas. O Brasil está pegando fogo. E a responsabilidade é de um presidente que desmontou todo o Sistema Nacional de Meio Ambiente. Desmontou todo o programa de controle de desmatamento, controle de fiscalização. Acabou com a fiscalização. E muitos dos parlamentares da sua base elogiam por ter acabado justamente com o sistema de fiscalização para que a criminalidade corra solta. E o que a gente vê é cada vez mais destruição da floresta, desmatamento e violência no campo. Falou do exemplo do país na geração de energia, mas não teve coragem de falar que ele é responsável pela crise energética, crise hídrica que nós estamos vivendo nesse momento e tendo que acionar as termoelétricas, e que, inclusive, patrocinou a privatização do sistema elétrico. E a consequência que a gente tem, tá, em muitos lugares agora, com falta de água, e o aumento da conta de luz, justamente para os mais pobres desse país. É uma cara de pau tão grande que Bolsonaro chega a citar a legislação ambiental do país como um trunfo, falando do Código Florestal. A mesma legislação que ele e a sua base tenta destruir o tempo todo. Todos os projetos, inclusive nesta comissão, que visam cuidar do meio ambiente, proteger do meio ambiente, proteger a biodiversidade, a base do governo Bolsonaro derrota esses projetos e acaba aprovando relatórios alternativos que vai no sentido de flexibilizar mais a legislação ainda. Ele esqueceu de dizer lá na ONU que os compromissos ambientais ousados estabelecidos pelo Brasil, em especial nas negociações do clima, foram frutos da gestão dos governos do PT. Ou seja, ele apresenta como resultados coisas que foram feitas por Lula e Dilma. Eu convido, inclusive, a cada um aqui, quem está acompanhando a gente, a verificar os discursos do presidente Lula na ONU e fazer uma comparação. Quem é estadista? Quem representa com dignidade a beleza do povo brasileiro, a grandiosidade do povo brasileiro? Bolsonaro não governa mais o Brasil. O que ele fala não tem nenhuma conexão com a realidade. São delírios com o único objetivo de manter acesa a radicalidade da sua base fanática.